E aí, tudo bem? Já investiu hoje? Seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Meu nome é Fernando Henrique, eu sou analista de valores mobiliários e hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas coisas que você tem que levar em consideração na hora de você decidir se você vai investir em empresas que pagam muitos dividendos ou não. A primeira coisa é uma teoria que diz que o pagamento de dividendos ele é irrelevante. Como assim? Definitivamente, quando uma empresa paga muito dividendo, ela não muda o valor da empresa em si. Como é que isso funciona? Vamos supor uma empresa que tem uma ação negociada a R$ 10. Se ela paga o dividendo de R$ 1, no dia seguinte, ou então no dia que é pré-determinado, ela vai perder esse R$ 1 da cotação. Ou seja, ela valia R$ 10, pagou o dividendo de R$ 1, agora ela vale R$ 9. Então, o preço da ação muda conforme o pagamento de dividendos. Se ela paga dividendo, o preço da ação vai cair. Então, essa teoria diz o seguinte, que no final das contas, se a empresa paga ou não dividendos, você vai ter R$ 10. Antes você tinha uma ação que valia R$ 10, agora você tem uma ação que vale R$ 9, mais R$ 1 que ela te pagou de dividendos. Então, você continua tendo R$ 10. Uma crítica a essa teoria é o custo de oportunidade que acontece, né, decorrente desse dividendo que é distribuído. Ou seja, como é que isso significa? Isso significa que esse R$ 1 que a empresa distribuiu, você pode utilizar ele para comprar outras ações e não só a mesma ação. Na verdade, você pode utilizar esse R$ 1 da forma como você quiser, né? Mas você pode pegar esse R$ 1, por exemplo, e comprar uma outra ação que esteja mais barata. Então você tem um custo de oportunidade, sim, envolvido aí. Se a empresa não te paga dividendos, você acaba não conseguindo aproveitar essas oportunidades que a bolsa pode te trazer. E uma outra teoria que vai de encontro a isso é a teoria do pássaro na mão. O que isso significa? Que mais vale uma empresa que te paga constantemente, ou seja, que te dá um dividendo, de certa forma, certo, né? Ou seja, um dividendo que vai ser distribuído, do que uma valorização incerta. Ou seja, uma empresa que não te paga dividendo, que retém esse lucro do dividendo, mas que a valorização você não sabe o que vai acontecer, porque o preço da ação ele é ineficiente, né, no curto prazo. Então, você não sabe para onde é que vai o preço da ação. A empresa pode estar dando muito lucro e o preço da ação está caindo porque o mercado é irracional. Então, se você tem esse dividendo contigo, é uma certeza a mais que a empresa te dá, porque você não sabe quanto que a ação vai valorizar ao longo do tempo. Então, se ela te pagar dividendos, você já tem essa certeza, essa segurança maior. Uma outra coisa que você deve levar em consideração é a preferência fiscal. O que isso significa? Dependendo do país em que você estiver inserido ou o país que você está investindo, os dividendos podem ser tributados ou não. E aí pode ser que valha a pena a empresa reter os dividendos, ou seja, não pagar dividendos, e, e assim você vai ter uma valorização maior no seu dinheiro. Porque se ela paga os dividendos, você vai ter que acabar pagando imposto. No Brasil, não há imposto sobre dividendos. Então, essa questão da preferência fiscal no Brasil seria a preferência de pagar dividendos. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um imposto sobre os dividendos. Então, usando essa teoria, essa explicação, você teria uma preferência de reter dividendos, ou seja, não pagar dividendos. Então, faz mais sentido lá você não pagar os dividendos, você reinvestir na empresa e não pagar esse imposto. Uma outra teoria, uma outra explicação é a explicação dos sinais. O que são esses sinais? É o sinal de que a empresa está indo bem. O dividendo ele funciona como uma sinalização ao mercado que a empresa está lucrando, que a empresa consegue, com o dividendo que foi pago, mesmo ela pagando esse dividendo, ela consegue continuar crescendo. Então, essa é uma sinalização importante. Se você tem uma empresa que não paga dividendo, você espera que ela tenha um crescimento muito acelerado. Agora, se a empresa paga dividendo e mesmo assim tem um crescimento acelerado, isso é uma sinalização que ela passa para o mercado de que ela está indo bem. Então, é importante você receber os dividendos para que você entenda se a empresa está indo bem ou não. E por último,
tem a questão da explicação da agência, né? Essa explicação ela diz o seguinte: se uma empresa se preocupa mais em pagar dividendos do que ter lucro, por exemplo, do que qualquer outra operacionalização dela mesma, ela vai acabar se endividando para pagar dividendos. Por quê? Porque ela vai estar dando essa sinalização para o mercado de que tudo está indo bem, que ela não precisa reter dividendos para crescer, só que na prática ela precisaria dos dividendos para crescer, né? Ela precisaria desse dinheiro. E justamente por isso que ela se endivida. Então, nessa explicação, o que você precisa levar em consideração? Levar em consideração quantos por cento do lucro está sendo dividido em dividendos, né? Obviamente. Então, vamos supor que uma empresa tem um lucro de R$ 1 por ação. Se ela distribui um dividendo de R$ 1 por ação, significa que 100% do lucro dela está sendo distribuído em dividendos. E isso não é saudável. Por mais que seja bom para você receber um dividendo alto, né, um dividendo grande, isso não é saudável para a empresa, porque ela não reteu nada do lucro dela para reinvestir nela mesma e continuar crescendo. Então, é importante, né, que você tenha empresas que paguem até no máximo 80% do lucro. Então, uma empresa que tem R$ 1 de lucro por ação, ela pode te pagar no máximo 80 centavos, né, de dividendo por ação. E você tem que entender também se esse dividendo está diretamente ligado ao lucro da empresa ou se a empresa está se endividando para pagar o dividendo. Se ela se endivida para pagar o dividendo, significa que você tem um problema grande aí, que a empresa não está conseguindo crescer enquanto paga os dividendos. E era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você gostou, por favor, curta e compartilhe esse vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas e levar a educação financeira para mais gente. Muito obrigado, até a próxima.